está sempre conosco, nos abrindo o coração e entendimento, nos dando discernimento acerca do Teu reino. Que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, Senhor Deus, cada dia mais, para aprendermos mais acerca, Senhor, da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha tirar toda a dureza do nosso coração. Quebra, Pai, toda incredulidade. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Pai, de modo que possamos andar e viver conforme a instrução da Tua palavra. Senhor nosso Deus, que Teu Espírito Santo venha nos convencer a todo instante do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Deus. Pai, ser conosco nesta noite. Fala com a Tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor Deus. Nos dê entendimento e discernimento, Senhor Deus. Nos dê força e coragem, ousadia para viver conforme o Senhor tem instruído na Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo venha trabalhar esta noite em nossos corações, Pai, nos convencendo do pecado, Senhor Deus, nos abrindo os olhos do coração. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, pode se assentar. Eu convido a equipe de louvor que está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos, boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto com um louvor. Eu sei que tu me amas.
Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, que louvor tremendo. E essa é a certeza que nós temos enquanto filho de Deus, que Ele nos sonda, que Ele nos conhece. Ele está o tempo todo conosco, nos orientando, nos admoestando e nos mostrando o que é correto aos seus olhos. Amém, irmãos? Eu não poderia deixar de falar, mas todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade para estar aqui na igreja do Senhor, eu sou muito grato, porque por anos nós almejávamos estar neste caminho, no caminho que nos mostra o quão errado nós éramos, quão tortos eram os nossos caminhos, e a palavra tem nos mostrado que não somos nada sem Ele. Nós precisamos da presença dEle a todo instante, e quando Ele nos toma pelas mãos, Ele nos sonda, Ele nos policia, Ele nos corrige, mas também Ele conforta o nosso coração e nos dá paz. Esse é o Deus que servimos. Amém, irmãos? Eu não vou me demorar. Eu trouxe uma pequena reflexão para tratar acerca do tema desta noite. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. O profeta Jeremias foi um dos profetas que viveu próximo à época do exílio da Babilônia. Ele foi chamado pelo Senhor muito novo, muito jovem. Ele não tinha experiência, nem maturidade espiritual, nem social para o cargo que o Senhor chamou como profeta. Mas o mais lindo da história de Jeremias, meu irmão, que embora ele fosse um rapaz novo, assim como Davi, como Salomão, foi chamado novinho, o Senhor fala ao seu coração que, lá no começo do capítulo, no capítulo 1, que o Senhor que o chamou, o Senhor que o comissionou para esse propósito, para entregar a palavra do Senhor à nação de Israel. E ele não sabia como fazer, ele não sabia nem o que falar. E o Senhor vai falar para ele lá no capítulo 6 e 7, que o Senhor já o conhecia quando ele ainda era substância informe no ventre da sua mãe. E para isso o Senhor o havia separado. Então isso para trazer a certeza para o coração de Jeremias, para o meu e para o seu coração, que o Senhor ele tem um controle sobre todas as coisas. Se nós estamos aqui esta noite ouvindo a mensagem do Senhor, certamente, irmão, assim como o sol nasce toda manhã, foi Ele que nos chamou. E Ele que capacita tanto nós para estarmos falando da sua palavra, como para ouvir, porque o Espírito é que usa-nos como instrumento nas tuas mãos e nos aguça o ouvido para ter entendimento e discernimento da tua palavra. E isso é motivo de glória. Amém? O profeta Jeremias, irmãos, foi um dos profetas que mais sofreram na Bíblia. Ele foi muito perseguido porque ele levava a palavra de Deus afinco. Ele abraçava como se fizesse parte dele. Ele tomava todas as dores da nação de Israel, porque as palavras que o Senhor dava para que o profeta passasse para a nação de Israel eram palavras duras, difíceis, porque o povo vivia em idolatria. O povo vivia numa devassidão, num pecado terrível. Então o Senhor dava as palavras para que o profeta passasse para os sacerdotes, para os reis daquela época, e eles não eram bem vistos. E não é diferente em nossos dias.
O profeta Jeremias foi um profeta que viveu sozinho. Ele não teve família, assim, não se casou. Ele se dedicou exclusivamente ao ministério. Ele levava muito a sério o chamado que o Senhor tinha para a sua vida. E ele sofria muito, irmãos. Ele chorava quando o Senhor falava ao seu coração: vá lá para a nação de Israel e diz isso. Vá lá no sacerdote e fala aquilo. Ele sentia no seu coração. Por isso ele foi chamado, ou melhor, conhecido como o profeta chorão. Porque ele chorava muito. Mas não porque ele era um profeta chorão, porque ele sentia a dor que o povo iria passar. E o povo, irmão, sofreu muito por causa da apostasia, da idolatria. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus zeloso. Nós sabemos que Deus, quando escolhe os seus filhos, Ele cuida, Ele tem ciúme, Ele quer ter um relacionamento, Ele quer que tenhamos intimidade, que nos aproximemos dEle. E para que possamos, irmão, nos aproximar de Deus, nós temos que nos submeter, nós temos que buscá-lo com intimidade, nós temos que buscá-lo através da Tua Palavra, da meditação da Tua Palavra e principalmente em oração. Porque é o canal, a oração é o canal pelo qual o Senhor estabeleceu para que falássemos com Ele, que conversássemos com Ele. Ele é um Deus de relacionamento, irmão. Ele quer conversar comigo e com você. Ele quer ouvir quais são as nossas angústias, os nossos anseios, o que nós queremos fazer, Ele quer que nós falemos com Ele como se Ele fosse um pai para nos aconselhar, um pai para nos instruir. Ele é o nosso Pai. Deus, Ele, embora saiba o que está no meu e no seu coração, embora nós sabemos que antes que o pensamento em nossa cabeça se forme, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Assim como o nosso filho, quando é pequeno, que está com sede ou fome, ou se machucou, a gente sabe que Ele quer ajuda, mas a gente acha tão bonito quando Ele chama: papai, quero água, estou com fome. Então, Deus, Ele quer se relacionar conosco. E nós precisamos ter o costume, o hábito de nos recolhermos em algum momento da nossa vida, do nosso dia, para falar com Deus. Seja dirigindo, seja na hora de deitar, seja trabalhando, não importa. Não importa o que eu esteja fazendo, nada me impede, nada pode me impedir de falar com Deus. Porque Ele lê meus pensamentos, eu não preciso abrir a minha boca. Mas nós temos que nos relacionar com Ele. Então Jeremias foi um profeta que foi perseguido demais pelas autoridades religiosas daquela época, por simplesmente falar o que Deus mandou, por levar a palavra da verdade, a palavra do arrependimento. Irmãos, quando eu estava analisando a vida do profeta Jeremias, eu tive a sensação de que estava falando da igreja de nossos dias. Porque como é indigesta, é inaceitável para a igreja de nossos dias a palavra verdadeira do Senhor. As pessoas não querem. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma palavra de confronto, é uma palavra que mostra que eu e que você, nós não valemos nada, que nós não podemos nada através da nossa força, que nós não decidimos ser salvos ou não. As pessoas não gostam, as pessoas querem ser elogiadas, elas querem ser enaltecidas, as pessoas querem ver ou perceber ou achar que tem valor diante da presença de Deus. Jesus morreu, irmão, para nos salvar? Sim, mas para a glória de Deus. Nós simplesmente pegamos carona. Ele achou por bem tomar uns para si. Ora, se Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê, como posso eu, em meu coração,
tentar imaginar que eu vou não aceitar esse sacrifício, irmão? Será que Jesus morreu e eu decido ou não se vale a pena para mim? Nós precisamos nos colocar em nosso lugar como criaturas pecadoras, mortais, finitas, e saber que só Ele é Deus, só Ele é eterno. E é um privilégio servir a esse Deus. É um privilégio poder nos conectar com o Criador. Porque para nós, para os nossos dias, devido séculos e séculos de ensinamento errado, no mundo afora, nós temos essa dificuldade de entender quem é Criador e quem é Deus. No começo não foi assim, irmãos. Na igreja primitiva, eles entenderam que Jesus era o próprio Deus, que Jesus veio resgatar um povo que ele já tinha escolhido antes da fundação do mundo. Que Jesus veio como exemplo, como modelo, como molde do que se precisa, do modo que precisa viver para alcançar o céu. E o exemplo maior do que Jesus não tem em relação ao tema dessa noite. No decorrer da Bíblia, nós vimos que Jesus o tempo todo se retirava para orar. Era o meio pelo qual ele tinha de falar com o Pai. Ele falava assim: tudo que eu falo não vem de mim. O Pai que mandou eu falar, o Pai que mandou eu fazer. E por fim, ele disse que nós devemos ser seus imitadores. E por que nós não o fazemos? Porque nós, homens, temos o coração duro e nos achamos autossuficientes. E não é fácil. Irmãos, aqui no capítulo 29, no verso 12, vai dizer assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Interessante que, é só esse verso, irmão. Interessante que Jeremias, ele traz uma instrução para a nação de Israel, ele sendo usado pelo Senhor, que o povo deve invocar a presença de Deus, e aí sim Deus vai chegar a eles, vai se achegar, Deus vai se aproximar, para que eles possam interagir, para que eles possam conversar, para que o povo peça instrução ao Senhor, para que o povo engrandeça o nome de Deus, reconheça Ele como Deus. E Deus, Ele está com seus ouvidos prontos, atentos para ouvir o que o teu povo tem a dizer, quer pedir, quer falar. Observe que no verso anterior, no verso 11, diz: porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Isso quem declara é Deus. Declare a Yahvé, pois os planos que vos fosse prosperar e não vos causar prejuízo, danos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então, os planos que o Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos ou merecemos. Mas o maior problema nosso, irmãos, é que nós temos uma visão tão pequena e tão curta, que nós não enxergamos que o plano que Deus tem para nós, ele é muito maior do que esse plano terreno. É um plano eterno, é um plano do lado do nosso Senhor, é uma eternidade de paz. Nós estamos aqui como cristãos no exercício da santidade. E nesse exercício da santidade, ele requer uma contínua busca ao Senhor. Nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos nos dedicar mais às coisas de Deus do que às coisas do mundo. Eu volto a dizer, embora estejamos no mundo, precisamos das coisas do mundo. Por isso que o Senhor Jesus diz: Pai, eu não peço que os seus tire, mas os seus guarde do mundo. Mas o nosso coração, meu irmão, o motivo da vida, o motivo de acordar todos os dias, não deve ser as coisas daqui.
não deve ser o almejar um carro melhor, um carro mais novo, uma viagem melhor, um emprego melhor. Nós precisamos, nós queremos tudo isso, mas Deus acima de tudo. Se tivermos que ter essas coisas e passar por cima da palavra de Deus, nós devemos negar a nós mesmos. Foi assim que o Senhor Jesus ensinou aos seus profetas, foi assim que o Senhor ensinou aos seus apóstolos, foi assim que a igreja primitiva viveu, e é assim que nós devemos viver. Num espírito de oração e submissão à vontade do Senhor, almejando as coisas lá do alto. Porque se Deus não é real, meu irmão, se essa palavra não é verdadeira, como diz Paulo, miserável homem que somos, nós somos miseráveis. Jeremias, ele assumiu o seu ministério no ano 627 a.C., no segundo ano do reinado do rei Josias. Irmão, de lá para cá, 620 anos, se nós formos medir mais ou menos das 6, 7 gerações, depois Jesus veio, trouxe o seu ministério, fundou a igreja, deixou os seus apóstolos para dar continuidade ao ministério. A palavra que os apóstolos trouxe, fundamentada no ensino de Jesus, nos alcançou. E por isso nós estamos aqui essa noite, para declarar que nós somos totalmente submissos a essa palavra, que nós queremos viver essa palavra, que nós queremos alcançar esse reino, embora não consigamos sozinho, mas que eu e você possa lutar contra o nosso eu interior, que quer fazer a vontade da carne. Nós devemos insistir em buscar o Senhor sempre em oração e meditação da palavra, irmãos. O profeta Jeremias, irmãos, nos traz um grande exemplo quando ele tentava falar para a nação de Israel. A nação de Israel o rejeitava, o ridicularizava, o castigava, mas o Senhor disse para ele que daquele povo, embora fosse submetido à invasão da Babilônia, ia ser escravo, mas o Senhor dali restituiria a nação de Israel através dos remanescentes de um pequeno povo. E isso nos serve como exemplo, para entendermos que a igreja do Senhor tem o seu remanescente. Nós podemos ter a certeza de que o povo de Deus está separado, está guardado. E o povo de Deus tem que aprender a palavra, tem que receber a palavra como correção, para que possamos andar em passos largos. Assim como Moisés tentou atravessar o deserto com a grande multidão atrás deles, muitos não andavam a passos largos, porque murmuravam, porque reclamavam, porque queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a vida antiga. E o Senhor permitiu que toda essa geração perecesse. Aí sim, aquele remanescente, assim como Josué, Caleb e tantos outros, andar a passos largos a caminho da terra prometida. Que andemos também, irmãos, a passos largos rumo ao céu. Amém, irmãos? Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade. Convido a equipe de louvor para estar adorando o Senhor. Irmão Franklin, para orar pelo pretor nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero
Agradecemos a oportunidade. Graças a paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor da noite. Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque ela é regra da nossa fé. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é através dela que nós buscamos andar, ó Deus. Por isso, fala conosco, ó Pai, nesta noite, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Abençoa a vida do pastor Rafael, que vai ministrar, ó Deus, que ele tenha cada vez mais, ó Deus, o desejo de buscar na fonte, que o Senhor possa capacitá-lo cada dia mais, ó Deus, para ser um arauto da tua palavra. E assim, ó Deus, que o teu nome seja glorificado, que nós possamos dar frutos, ó Deus, de tudo isso que temos aprendido do Senhor, porque é para a honra e glória do teu santo nome que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um domingo, mais um culto ao nosso Deus, né, sendo grato, louvando e engrandecendo o nome dEle, pela oportunidade de podermos crescer na graça e no conhecimento desse Deus, né, e eu sou grato pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando pela rede social e que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Irmãos, hoje, para a glória de Deus, falaremos de um tema cujo pastor Júnior já deu a introdução aqui, que é um tema muito comum, um tema muito falado, mas um tema pouco feito ou pouco falado de maneira, por princípios, fundamentalmente, que é sobre a oração. O poder através da oração. É interessante quando nós usamos esse termo, né? O poder através da oração. Porém, esse termo ele está muito segregado, ele está muito ridicularizado. A palavra é essa. Desculpe o termo, mas a verdade é essa. O termo oração e poder através da oração, ele tem se tornado ridículo no meio daqueles que eram para entender e viver realmente o sentido correto da palavra oração. E hoje nós vamos falar sobre isso, dentro do escopo daquilo que estamos fazendo, continuando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né, que nós iniciamos no último culto de ceia. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós leremos hoje dos versículos 9 ao 12. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós leremos os versículos 9 ao 12. A versão que eu utilizo aqui é a versão King James, né, a 1611. Então, dependendo da versão que você tem aí, talvez não vai ser a mesma tradução, porque essa tradução é uma tradução mais original, mais antiga, mas independente da versão que você tiver aí, você vai conseguir acompanhar tranquilamente esse texto. Amém? Então vamos lá, vamos ler o texto. Diz assim no versículo 9: Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência e longanimidade com alegria,
dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Amém, irmãos? Como eu disse, o tema é oração. Porém, esse tema ele está contido dentro de um contexto. Contexto esse que nós já vimos e já iniciamos no culto anterior, culto de ceia, ao qual nós demos início à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E nós vimos, para recapitular rapidamente, para a gente não entrar aqui de paraquedas, para quem está acompanhando agora pela internet não ser pego de surpresa, essa carta é a continuação das cartas escritas em prisões. Outrora eu estive pregando aqui a carta aos Filipenses, o pastor Marconel tem trago a carta aos Efésios. E nós optamos por dar continuidade às cartas em prisões, ao qual eu voltei agora para Colossenses, e ele muito provavelmente irá para Filemon posteriormente. E nós vimos as similaridades dessas cartas, são cartas que foram escritas para combater problemas, como nós já vimos. A grande maioria das cartas, elas eram escritas para resolver problemas, agradecer, fazer fundamentações. Esse era o propósito das cartas enviadas para aquelas igrejas. Elas eram lidas e aquele líder daquela igreja, ele lia e colocava em prática tudo aquilo que era estipulado por Paulo ou por qualquer outro apóstolo que escreveu a carta. Nós vimos que neste contexto, Paulo, ele escuta de Epáfras, que é o servo que ele mandou, isso está lá em Atos capítulo 27, é o servo que ele enviou, Atos, capítulo 17, se eu não me engano, ou é 27 ou 17, se me falha a memória, me perdoe, que ele enviou para fundar, e pregar, divulgar a palavra de Deus na região da Ásia. E esse Epáfras, ele começou a pregar ali na região de Laodiceia, de Hierápolis e também na região de Colossos, que é a região da Ásia Menor também. E vimos que Epáfras ele fundou esta igreja e Paulo não tinha ido nessa igreja ainda também, neste momento. Porém, Paulo foi preso, como nós sabemos, naquela prisão que muitos têm como uma prisão domiciliar, outros dizem que ele estava em casa particular, outros dizem que ele estava na casa do imperador. Independente disso, ele estava preso por perseguição dos judeus, que diziam que ele estava trazendo um falso evangelho, uma falsa doutrina, uma falsa religião, e levaram essas questões aos romanos. E Paulo, por ser cidadão romano, foi preso por Roma. E vimos que essa perseguição, ela não se dava somente a Paulo, mas todas as igrejas. Todas as igrejas estavam sendo perseguidas, e isso Cristo já tinha avisado. E quando Paulo estava preso, nós vimos que ele não estava só, Timóteo estava com ele, Marcos estava com ele, vimos no estudo passado, no culto passado. E vimos que Epáfras chega e explica para Paulo que a igreja de Colossos é uma igreja fiel, realmente. É uma igreja que preza, que crê no Espírito, que crê na palavra. Porém, é uma igreja que estava sendo atacada, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. A igreja ela estava sendo atacada principalmente de dentro para fora. Em que sentido? Nós vimos no culto passado que existiu um problema dentro de Colossos, que era a heresia de Colossos. Não era uma heresia comum. Nós já falamos sobre os gnósticos, nós já falamos sobre os judaizantes, mas aqui eles começaram a miscigenar, sincretizar todas essas ideologias gregas, ideologias romanas, ideologias judaicas, e juntaram, fizeram uma salada de fruta, e isso se tornou a heresia colossense. Isso começou a ser difundido. Ela ia desde o entendimento superior, que é o pensamento filosófico grego, até os princípios judaicos da circuncisão. Ela juntava essa salada de fruta e tirava o mérito totalmente do sacrifício de Cristo. Vimos isso no culto passado. E Paulo diz, olha, eu dou graças a Deus, ele diz, nós damos graças a Deus no versículo 3, se vocês lembrarem, o Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tem para todos os santos, por causa da esperança de vós que está reservada no céu, o qual já ouviu pela palavra da verdade, evangelho da salvação. E esse foi o tema do culto passado,
palavra da verdade, evangelho da salvação. Paulo não falou esse termo aqui à toa. Nós vimos que ele estava dando cutucada, né, nos hereges ali daquela região. Por quê? Eles tinham tirado o mérito totalmente de Cristo. Tinham tirado totalmente o mérito do evangelho. Então, ele mostrou que só existia uma palavra, e essa palavra era a verdade. Só existia um evangelho, e este evangelho era o que salvava. O resto era tudo anátema, tudo mentira, tudo falso. E aí, nós chegamos aqui no capítulo, no versículo 9, onde ele diz: por isso, ou então por esta razão, porque vocês estão aí sendo fiéis. Perceba, a igreja de Colosso, ela não estava totalmente corrompida. Ela estava sim sendo corrompida, mas existia um remanescente que cria, que ouviu o evangelho, que ouviu a palavra da verdade, que permanecia fiel, que permanecia com as glórias reservadas no céu por Jesus Cristo. E ele diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. E aqui eu trago, irmãos, o tema dessa noite: o poder da oração. O poder através da oração. Paulo é um apóstolo de Cristo. Paulo é um homem que ouviu do próprio Cristo a respeito do seu reino, a respeito da sua verdade. Ele foi doutrinado pelo próprio Cristo, ele foi chamado visivelmente pelo próprio Cristo. Mas este homem não era soberbo em achar que não precisava ser íntimo de Cristo, porque tinha tido uma experiência pessoal, porque tinha tido uma experiência visível. Pelo contrário, este homem sabia que um dos princípios de um cristão é a intimidade com Deus, é estar aos pés do Senhor, é estar prostrado ao nosso Deus, orando incessantemente e buscando ser íntimo verdadeiramente do nosso Deus. E ele sabia que isto não era somente para si, mas essa oração se estendia a todas as pessoas e a todos. Lembre-se, a oração não é somente por você ou por aquele que você ama ou por aquele que você gosta, mas é para orar sem cessar, é para orar pelos enfermos, é para orar pelas autoridades, é para orar pelos que te perseguem, é para orar por aqueles que estão contra a palavra, é para orar por todos. E Paulo sabia isso veementemente, ao passo de que ele diz: olha, por isso eu tenho ouvido falar do que está acontecendo aí, e eu estou orando por vós, não cessamos. Veja, ele aqui já junta não só ele, né? Coloca todos que estão com ele lá. Por isso, não cessamos de orar e desejar, né? Então a gente está dizendo aí que esta oração, ela era sem cessar. E aqui nós vamos começar agora a falar de alguns princípios do poder dessa oração. Perceba, Paulo, ele não ora por qualquer coisa aqui. Paulo, ele não está orando por si. Paulo, ele não está orando por princípios físicos. Paulo não está orando por desejos pessoais. Paulo não está orando por capricho. Paulo não está orando pelo seu bel prazer. Paulo ouve que a igreja está sendo perseguida pelo nome de Cristo. Uma igreja está sendo afrontada por heresias, querendo destituir o evangelho da salvação, a palavra da verdade. Ele diz: olha, por isso eu vou orar sem cessar. Orar sem cessar para quê? Ele diz: para que sejais cheios do conhecimento. Primeiro ponto, irmãos. A oração, ela tem um propósito. E o que eu e você tem que entender é que este propósito, de maneira nenhuma, é pessoal. Como assim, pastor? Quer dizer que eu não posso orar por mim pessoalmente? Pode. Pode sim. Mas o propósito, o princípio da oração é intimidade. É buscar o conhecimento. É buscar entender a vontade daquele que você serve. É buscar ser íntimo ao ponto de conhecer e entender que a vontade dele é perfeita e agradável, e ela é sobre a sua vontade. Ela está sobre a sua vida. Ela sobressai sobre tudo aquilo que você entende em seu pensamento humano, racional e ínfimo, que é necessário. Deus, ele sabe de todas as coisas, está acima de todas as coisas. Então Paulo fala assim: olha, a minha oração sem cessar aqui para vocês é que vocês cresçam no quê? No conhecimento. Então, primeiro ponto, nós não oramos prioritariamente por razões pessoais, físicas, naturais, de caráter, das concupiscências, dos desejos do coração. Mas o prioritário é conhecer. E conhecer o quê? Conhecer a Deus.
Conhecer este que nos orienta, que nos determina que sejamos íntimos com Ele, que sejamos imitadores dEle, que cresçamos intimamente dia após dia, que oramos e incessantemente busquemos a Ele. O profeta Oséias, lá no seu capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer: ore e incessantemente busque crescer em oração. Esse é o proveitoso propósito da oração. Primeiro, conhecer este que nós cremos. Então Paulo está orando aqui para que estes homens cresçam no conhecimento. E o conhecimento de quê? Da vontade de Deus. Conhecimento de Deus e conhecimento da vontade de Deus. Perceba, a oração não é apontada para apropriação de bênçãos. A oração não é apontada para a barganha. A oração não é apontada para mudar a opinião de Deus. Pelo contrário, a oração é para nós buscarmos conhecer a vontade de Deus. É para nós buscarmos conhecer ao nosso Deus. Ao passo de que quando eu oro para conhecer a Deus e a sua vontade, eu agora entendo a sua vontade e consigo vivê-la perfeitamente. Por que eu disse que o termo oração estava corrompido? Justamente por isso. Muitas pessoas usam o termo poder da oração para humanizar, trazendo aí princípios místicos, princípios esotéricos, princípios humanos na oração, que é um princípio doutrinário e espiritual. Veja, a oração é um princípio espiritual. Ela é prático? É, mas ela é um princípio espiritual. Por que o princípio espiritual? Porque eu oro crendo naquilo que eu não vejo. Eu oro crendo e confiando naquilo que eu não consigo palpar, tatear. Eu oro para quem eu confio. Eu oro em quem eu creio. Logo, eu oro para Deus, eu oro para Jesus, eu oro para o Espírito Santo, eu oro para a Trindade. E ela sendo um princípio espiritual, ela tem sido totalmente desvirtuada do seu sentido. Ao passo de que as pessoas têm usado o poder da oração para o quê? Para benefício próprio. Dizer que o poder da oração está na pessoa que ora e não daquele que escuta a oração. Dizendo que o poder da oração está naquele que determina e não naquele que já determinou todas as coisas. As pessoas têm usado a oração, como eu disse, como barganha. As pessoas têm usado a oração como quem? Como uma persuasão da vontade de Deus. As pessoas querem colocar Deus como seu garçom, eu falo isso sempre aqui, querem usar Deus como garçom. E eles são quem determinam o que Deus vai fazer ou não. As pessoas têm usado o termo poder da oração para o místico, para colocar Deus como aquele que faz a minha e a sua vontade. Veja bem, a Bíblia diz que a única vontade que não é deturpada, que não é afrontada, que não é desvirtuada é a vontade de Deus. Porque Ele diz que tudo aquilo que Ele quer, isto já acontece. Perceba, este Deus que eu e você crê, que eu e você vive, que eu e você serve, Ele é um Deus que Ele é hoje, ontem e eternamente. E os seus planos não são frustrados. E os seus propósitos não serão reestabelecidos. Perceba, Ele não tem um plano B. Ele não escreve certos por linhas tortas. A linha dele é correta. O propósito dele é certo. O alvo dele já está estabelecido. O propósito dele já está fundamentado. Perceba, quando ele diz que o plano dele já é feito, é porque ele é atemporal. Quando ele decidiu, isso já estava pronto. Por quê? Porque ele é Deus. Eu e você não tem a capacidade de persuadir a vontade de Deus. Veja, Deus não é homem para que minta. Ele não é homem para que filho de homem para que se arrependa. Ele não se arrepende. Agora, o problema é, as pessoas pensam que Deus é um garçom, porque vivem em um evangelho humanista, porque vivem em um evangelho esotérico, um evangelho místico, um evangelho sincrético. O que é isso, pastor? Que tantas palavras são estas? Pessoas que tentam usar de uma espiritualidade falsa para atribuir poder para o humano, para o ego, para a vontade. Isto é um problema, porque a oração de maneira nenhuma é para fazer aquilo que eu quero. A oração de maneira nenhuma é para mudar a vontade de Deus em prol do meu entendimento do que é bom e do que é correto. A oração é para que eu cresça, como Paulo diz aqui,
que eu esteja cheio de conhecimento. Olha que interessante, irmãos. A necessidade do cristão é reconhecer a vontade de Deus. E Paulo não usa essa palavra cheio do conhecimento aqui à toa. Essa palavra cheio do conhecimento, ela vem do grego. Perdão. Ela vem do grego. Perdão, irmãos. Ela vem do grego epignosis, que significa plenitude. Interessante, irmãos. Por que Paulo usa esse termo? Perceba, conhecimento no grego, a palavra mais usada é gnose, que é conhecer, que é de onde deriva a heresia gnóstica, que eles diziam que tinham um conhecimento superlativo. Eles diziam que para conhecer a Deus tinha que ser iniciado nesta heresia, e a partir da iniciação daquela heresia, os pressupostos dela que levavam a Cristo de maneira espiritual e completa. Este era o gnosticismo. Porém, esse termo conhecimento aqui não é o termo usado como gnose. É o termo epignose, que é a plenitude do conhecimento. Perceba, conhecer a vontade de Deus não é um conhecimento racional. Não é um conhecimento natural. Como assim? Quer dizer que eu não vou conhecer a vontade de Deus racionalmente? Sim, você vai conhecer racionalmente, mas não através da sua racionalidade. Através da vontade de Deus. Através da revelação espiritual de Deus. Que está onde? Na sua palavra. Então, quando ele diz que vocês sejam cheios do conhecimento, este conhecimento é o conhecimento superlativo, que não vem da busca perfeita para o ser humano, que não vem de livro, que não vem de teologia, que não vem, por mais que tudo isso é importante, perceba, aqui não estou menosprezando o estudo, mas que o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, ela vem única e exclusivamente pela revelação do próprio Deus. Porque se Ele não se revela, como nós vamos conhecê-lo? O pastor disse aqui, todo aquele que vai ao Pai, é porque antes o Pai trouxe para ele. Todos aqueles que vão a Cristo, Cristo diz, todos aqueles que vêm a mim, foi porque meu Pai me trouxe. Foi porque meu Pai se revelou a ele. Então veja, o conhecimento, o crescimento do conhecimento, ele não depende de fatores humanos. E quando eu digo isso, eu digo para Deus. Por mais que exista uma responsabilidade de buscar, de ouvir, de ler a palavra de Deus. Mas esta revelação, ela não vem por mistério, ela não vem por racionalidade, ela não vem por místico, espiritualidade superlativa que as pessoas tentam ter. As pessoas tentam ser esotéricas, espirituais, legalistas, religiosas, e nisso eles pensam que conhecem a Deus, mas o conhecimento de Deus vem pelo próprio Deus e pela sua palavra verdadeira. Por isso que ele diz, eu dou graças porque vocês receberam a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Conhecer a Deus é necessário através da palavra da verdade, do evangelho da salvação. Fora disso, irmãos, ninguém conhece a Deus, né? Então ele diz que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Percebe, irmãos, a vida do cristão não pode ser vivida de maneira medíocre. E quando eu digo medíocre, eu digo nesse sentido, de você ser levado por toda sorte de pensamentos e doutrinas. É o que estava acontecendo em Colossos. Por que Paulo diz isso? Porque a heresia de Colossos, ela era muito forte. Em que sentido? O primeiro ponto da heresia era diminuir a pessoa de Cristo. Dizer que Cristo, ele não era Deus. A gente vai ver no estudo que vem, no culto que vem, na pregação que vem, que Paulo vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele está falando isso não é à toa. É porque estes homens dessa heresia negavam a divindade de Cristo. Ou ele era homem, ou ele era espírito. Então essa heresia tinha esse pensamento. Outro pensamento, negar a cruz de Cristo. Negar a ressurreição de Cristo depois. Outros, dizer que precisava de alimentos, ou circuncisão, ou dias festivos. Eles juntaram tudo como uma salada de frutos, como eu disse. E Paulo está dizendo aqui, que eu oro para que vocês cresçam no conhecimento, é para que esses homens não sejam levados por toda sorte de doutrina. E aqui vai, irmãos, o problema de hoje.
Por que que eu e você vê toda sorte de heresia, de mentira, de sortilégios e de salada de heresias? E muitas pessoas caindo, e muitas pessoas crendo, e muitas pessoas vivendo, e muitas pessoas comendo isso, sendo alimentadas disso, sendo colocado um jugo em suas costas sobre isso. Por quê? Porque lhes falta conhecimento. Lhes falta conhecer a vontade de Deus. E Paulo está dizendo que um desses meios é a oração. Quando você ora, você conhece a vontade de Deus. E isso é necessário. Por que que muitas pessoas vivem em toda sorte de mentira? Tudo que um homem diz, ele faz. É só um pastor dizer que ele ouviu Deus falar, que ele vai atrás. Que ele sonhou que Deus vai atrás, que ele vai atrás. As pessoas hoje têm buscado mais, irmãos, o místico, o ritualístico, o humano, o egocêntrico, do que o próprio Deus. Perceba, este nunca foi o intuito do Evangelho. Buscar teologia de mistérios. O próprio Deus, ele proíbe, inclusive, mexer com o oculto. Aqui a espiritualidade, ela tem um propósito. A espiritualidade aqui, ela não é avulsa, ela não abrange tudo aquilo que o ser humano pensa que é o correto. Não é a oração e a adoração a Deus, é de acordo com os preceitos estabelecidos por Ele, não pelo que eu acho que é correto. Então veja, as pessoas oram, as pessoas acreditam em sonho, as pessoas acreditam em Deus mandou te dizer, as pessoas acreditam em, cobertura espiritual, as pessoas acreditam em apóstolos do dia de hoje, as pessoas têm acreditado em todo sortilégio de mentira. Se eu for elencar aqui, a gente não termina a pregação. Mas o que lhes falta? Conhecimento. Conhecimento da vontade de Deus. Então, o primeiro propósito da oração não é falar para Deus o que você quer. O primeiro propósito da oração é o quê? Escutar Deus. Aprender de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E olha que interessante, pastor, não entendi. Então quer dizer que quando eu orar eu vou ouvir a voz de Deus? Rafael, não é isso. Está vendo aí? É por isso que as pessoas hoje vivem nisso, nessa busca pelo oculto, pelo mistério, né? E era justamente o que acontecia na época de Colosso. Estes homens induziam as pessoas que eles tinham uma sabedoria superior à dos apóstolos na espiritualidade. E eles tinham um mistério que levava a Cristo. E olha aí aonde chegaram. É o que acontece hoje. Pessoas sendo guiadas por toda sorte de mentiras e falsas doutrinas, dizendo que são espirituais, se taxando como espirituais, mas estão mortas no conhecimento de Deus. Perceba, quantas pessoas dizem que igrejas com o pensamento ou a vertente da nossa, igrejas reformadas, igrejas com pensamentos reformados, são igrejas sem espiritual. Quantas pessoas acham assim? Por quê? Pela metodologia do culto. Porque não vê barulho, porque não vê gritaria, porque não vê pula-pula, porque não vê reteté, porque não vê Deus te mandou te dizer, porque não vê gritaria, porque os louvores são cristocêntricos. As pessoas dizem que nós somos frios. Mas olha aonde está o termômetro da medida dessas pessoas. O quente é a emoção. O quente é o humanista. O crente é o mistério, o espiritual, perdão, é o mistério acima da palavra de Deus. É o achismo. É o espiritualismo fora da palavra. Ao passo de que nós sabemos que a maior espiritualidade é conhecer a Deus. A maior espiritualidade é ser selado pelo Espírito para o dia da redenção. Você quer ver quem é uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que nasceu de novo. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que se arrepende dos seus erros. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que reconhece que não é nada sem Cristo. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que sabe que sem Cristo nada nós podemos fazer. Espírito não é isso que tem sido pregado. E de onde vem o erro, a falta
de entendimento? É justamente disso. É de não buscar o conhecimento da vontade de Deus. Então, o primeiro ponto da oração é não falar, mas escutar. É não dizer o que quer, mas entender o que Deus quer. Esta é a principal e o primeiro ponto da oração. Conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus é vital para o conhecimento, é vital para o crescimento espiritual de cada um. Então, o que Paulo diz? Colossos, vocês estão sendo atacados. Colossos, existem heresias dentro da igreja. Mas nós sabemos que nem todos estão se desviando. Nem todos estão tomando essa vertente. Nem todos estão menosprezando o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo. E por isso nós aqui estamos orando sem cessar. Para quê? Para que vocês continuem o quê? Para que vocês sejam cheios a plenitude do conhecimento da sua vontade. E essa vontade é a vontade de Deus. É justamente nesse sentido. E ele diz: em toda sabedoria e em todo entendimento espiritual. Olha que interessante, irmãos. Em toda sabedoria e em todo o conhecimento espiritual. Em toda sabedoria significa o quê? Sabedoria vem do grego sofia, não é? Que é o método pelo qual nós conhecemos a Deus. É como se fosse o objeto pelo qual nós conhecemos a Deus. E o interessante é que a própria Bíblia nos diz o que é sabedoria. Diz que a confiança em Deus é o princípio, né, de toda sabedoria. É o princípio de toda sabedoria o quê? Confiar, crer, ter fé em Deus. É o princípio de toda sabedoria. E esse termo sofia aqui, ele não está sendo usado à toa. Mais uma vez, esse termo sofia era uma bandeira levantada pelos gnósticos. E Paulo está usando plenitude, sofia, de propósito, para mostrar que a plenitude não é alcançada fora da palavra de Deus. Que a plenitude não é alcançada fora do evangelho da salvação. Da mesma forma que a sabedoria não é alcançada fora da palavra de Deus. Que a sabedoria não é alcançada fora do evangelho da salvação. Então, os gnósticos entendiam que a sabedoria era alcançada através da iniciação da religião gnóstica. Da iniciação dos preceitos gnósticos. E Paulo está dizendo que, olha, a sabedoria vem de conhecer a vontade de Deus. A sabedoria vem de conhecer quem você serve. De entender qual é os princípios pelo qual você vai servir. Qual é a vontade de Deus. Para que você foi chamado? Para que Deus enviou o seu Filho? Qual é o motivo da justificação? Qual é o motivo da perseverança? Qual é o motivo da glorificação? Qual é o motivo pelo qual Cristo virá e salvará os seus? Esta é a verdade da sabedoria. A sabedoria vem do próprio Cristo. A sabedoria vem do próprio Deus. O próprio Deus é a sabedoria. E ele diz, sabedoria não vem de religião. Sabedoria não vem de espiritualidade mentirosa, mística. Sabedoria não vem da naturalidade humana. Sabedoria vem de Deus. Veja, Salomão é um exemplo disso. Salomão, quando teve a oportunidade de pedir algo, ele pediu o quê? Sabedoria. Por mais que nós sabemos que lá na frente, ele como um ser humano comum, se desviou. Buscou outras coisas. Mas nós sabemos que a sabedoria, ela vem de Deus, é um dom de Deus. Perceba, nós temos responsabilidade de conhecer a Deus? Temos. Nós temos responsabilidade de buscar o conhecimento? Temos. E esse conhecimento levará à sabedoria? Sim. Mas isso tudo vem de Deus. Perceba, da mesma forma que nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, da mesma forma nós oramos para buscar o conhecimento da vontade de Deus. E aí sim nós chegamos na sabedoria, que não vem de nós, é dom de Deus. Porque sabedoria humana, existem muitos. Existem homens, irmãos, com mentes brilhantes. Existem homens que inventaram muitas coisas e que inventarão, que trarão soluções para várias coisas que não trouxeram ainda. Mas nós sabemos que a centelha dessa sabedoria vem de Deus. Por mais que muitos não reconheçam, por mais que muitos não creiam, mas nós sabemos que o princípio da sabedoria é Deus.
É Ele que é o princípio da sabedoria. É dele a fonte. E essa sabedoria aqui, ninguém consegue alcançar por si só, se não for o próprio Deus que trazer. Então Paulo está dizendo, olha, se os gnósticos estão dizendo que vocês vão alcançar a sabedoria, a sofia, pela iniciação da religião, são enganados. Por isso que eu estou orando para vocês. Para quê? Para que Deus revele o conhecimento da vontade dele. E que vocês, conhecendo a vontade de Deus, terão sabedoria. Perceba, a sabedoria é o objeto pelo qual nós vamos entender e reconhecer a vontade de Deus. Então é Deus dando sabedoria para nós conhecermos a sua vontade. Da mesma forma que a fé é o objeto pelo qual alcançamos a graça. Estão entendendo? Esta é o propósito da oração. Crescermos no conhecimento da vontade de Deus através da sabedoria. E aí ele diz, a sabedoria é o método, é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus. Se Deus nos faz crescer na sabedoria, o propósito é simples, irmãos. Aplicar este conhecimento. Se nós temos a sabedoria da vontade de Deus, ela tem um propósito. Nós não temos a sabedoria da vontade de Deus à toa, para ficar parado, para ficar estático. Não. A sabedoria é dada para a aplicação da vontade de Deus. E é por isso que Paulo está dizendo, da mesma forma que muitos estão caindo nas mentiras, eu oro para que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus através da sabedoria. Para quê? Para que vocês pratiquem a vontade de Deus. Para que vocês apliquem a vontade de Deus. Nós estamos carecendo, irmãos. A igreja de Cristo dessa nossa geração está carecendo da vontade de Deus e da sabedoria. Está carecendo de aplicar a vontade de Deus. Mas o problema está na base, que é o quê? Oração. Porque quando ora pelo seu bel prazer, como diz Tiago. Como Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 3, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque vocês pedem pelo seu bel prazer. Antes disso ele tinha dito, vocês sabem por que está tendo guerra entre vocês? Vocês sabem por que está tendo dissensões entre vocês? Porque está tendo brigas, confusões entre vocês? É porque todas as vezes que vocês se deparam com alguma coisa, o que prevalece é a concupiscência do coração. É a concupiscência do desejo, da vontade, do ego, do ser humano no centro. Do ser humano ser o ponto fraco de Deus, como diz alguns, né? Alguns pregadores dizem que o ser humano é o ponto fraco de Deus. É este o problema. É a base. E aí Tiago fala, vocês oram e pedem e não recebem, sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Porque quando vocês estão orando para o quê? Olhando para si, olhando para o seu coração, para o seu entendimento, para as suas concupiscências. E olha, a oração é para conhecer a vontade de Deus. A oração é para você crescer na sabedoria, para aplicar a vontade de Deus. Ora, o ser humano, o cristão, ele não está aqui à toa. Cristão significa derivado de Cristo, pequeno Cristo. E se ele é pequeno Cristo, ele tem um propósito, que é aplicar a vontade de Deus no mundo. Que interessante, por quê? Porque Paulo vai falar sobre a sabedoria na primeira carta aos Coríntios. Quando ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Da mesma forma que o evangelho é loucura para o mundo. Olha que interessante, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, o cristão, ele não está aqui para crescer na sabedoria do mundo, mas ele está aqui para crescer no conhecimento de Deus. O cristão, ele não está aqui para crescer na sabedoria do mundo, mas ele está aqui para crescer no conhecimento da vontade de Deus, através da sabedoria, e assim praticá-la. Interessante que Paulo também diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 6, que toda a sabedoria do mundo vai se esvaziar, vai acabar, e o que vai ficar é a vontade de Deus. Ora, se a sabedoria do mundo vai acabar, vai se esvaziar, se ela é loucura para Deus, qual é o propósito do cristão, se não conhecer a Deus e viver através da sabedoria que vem dele? Porque se um cristão que se diz cristão vive através da sabedoria do mundo, creia, este não é cristão. Este vai acabar junto com a sabedoria do mundo. Este vai se esvaziar junto com a sabedoria do mundo. Logo, a sabedoria que nos importa é do conhecimento de Deus. É da vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, a sabedoria do mundo exalta o homem.
A sabedoria do mundo, ao invés de glorificar a Deus, exalta o homem. A sabedoria do mundo, ao invés de dar glória aos propósitos de Deus, aos preceitos de Deus, à vontade de Deus, ela coloca o homem do centro. O homem é o detentor de toda a vontade. O homem é o propósito de Deus, não o contrário. Perceba, a distorção está aí, na sabedoria. E agora você me diga, qual a sabedoria que você tem? Se é a sabedoria humanista ou é a sabedoria que vem de Deus? Porque a sua vida vai mostrar qual a sabedoria que você serve. Se você está se colocando no lugar de Deus, como centro de Deus, como centro das vontades, como centro das coisas, você vive pela sabedoria humana do mundo e logo vai se esvaziar. Agora a vontade de Deus, ela não passa, ela permanece para sempre. Então, a sabedoria do mundo conduz à perdição. A sabedoria de Deus nos leva à salvação. A verdadeira sabedoria está em Cristo. Nele em Cristo Jesus, estão ocultos todos os tesouros do céu, que Ele vai nos revelar no dia proposto. E esta é a função do cristão: galgar, depositar tesouros no céu, em Cristo Jesus, crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra, através da oração. Então Paulo está dizendo: olha, estou orando para vocês, porque as heresias são fortes. As heresias são tentadoras. Elas querem massagear o seu ego. Irmãos, toda semelhança aqui não é mera coincidência. Se você vê isso acontecendo nas igrejas hoje, é só uma nova roupagem. Mas é a mesma coisa, é a mesma estratégia de Satanás. Tentando massagear o seu ego. Tentando colocar você como o propósito. Como se você fosse o centro do universo. Tentando colocar você acima das coisas. E quando as pessoas têm orado, elas têm orado para si, orado pelo seu ventre, orado pelos seus pensamentos, e não pelo conhecimento da vontade de Deus, através da sabedoria. E Paulo está dizendo: Colossos, nós estamos orando para que Deus dê a plenitude do conhecimento para vocês. Irmãos, que nós possamos orar, para que Deus aumente nas nossas mentes, nos nossos corações, no nosso ser, a plenitude do seu conhecimento, para que estes enganos, que essas mentiras, que essas massagens de ego não venham nos desvirtuar, não venham nos tirar do foco. Percebe, irmãos? Não é brincadeira. Se você acha que isto não te entristece, que isto não pode te titubear, se você estiver fundamentado em areia, cuidado. Se você não conhecer a palavra de Deus, se você não crescer no conhecimento da vontade de Deus, isto é um problema, porque isso vai te desvirtuar. Tome cuidado. Então Paulo diz: estou orando incessantemente para isso, para que vocês cresçam no conhecimento da vontade, em toda a sabedoria. E aí ele termina com entendimento espiritual. Se a sabedoria fala da revelação de Deus, o entendimento espiritual fala da aplicação da revelação. Como assim? A sabedoria revela a vontade de Deus. O entendimento espiritual nos capacita a aplicar a vontade de Deus. Perceba? E tudo isso vem de Deus, irmãos. Vocês estão vendo o que Paulo está dizendo aí? Olha, Paulo não colocou em nenhum momento Colossos como mérito, ou ele como mérito desse propósito aqui. Ele está dizendo: olha, nós estamos orando, nós não cessamos de orar, para que vocês sejam cheios do conhecimento, da vontade de Deus. E toda a sabedoria e entendimento espiritual. Perceba, o conhecimento, a vontade de Deus, a sabedoria e o entendimento espiritual vem de quem? De Deus. Logo, a revelação perfeita dele vem dele. Eu e você não tem mérito nenhum no conhecimento, na revelação, na sabedoria e nem na aplicação espiritual. Mas nós temos uma responsabilidade, que é buscar, que é orar. Olha o que Paulo diz: o princípio tem uma responsabilidade. A responsabilidade é buscar conhecer, buscar ser revelado através da sabedoria, a vontade de Deus. Para quê? Para que nesta sabedoria você entenda a vontade e com o entendimento espiritual você aplique essa vontade. Tudo isso vem de Deus, irmãos. Então Paulo está fazendo o combo completo aqui, que é orar para que as pessoas cresçam na graça,
cresçam no conhecimento de Deus, em sabedoria para a aplicação desta vontade. Este é o principal princípio da oração. Conhecer a Deus, conhecer a sua vontade e aplicar a sua vontade. Irmão, se não é isso, qual é a função do cristão? Me diga, se o cristão não está aqui para fazer revelada a vontade de Deus através da sabedoria e para aplicar a vontade de Deus no mundo através do conhecimento espiritual, qual é a função do cristão? O chamado de Cristo é isso, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos arautos, para que nós sejamos sal, para que a luz ilumine o mundo de trevas. E como será feito isso se não for pela vontade de Deus, através do conhecimento e do entendimento espiritual? Olha que interessante, entendimento espiritual, capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação da vida. Esta é a explicação mais simples que eu trouxe aqui, que eu consegui trazer para os irmãos. Entendimento espiritual é a capacidade, de aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação da vida. Interessante que a palavra que ele usa aqui é uma palavra usada para a agricultura da época, na realidade, para parelha de boi. Acho que os irmãos já ouviram falar, né? Parelha de boi. Uma parelha de boi, ele é colocado por unir por parelhas. O entendimento espiritual, ele tem a função de unir por parelhas. Como assim? Unir por parelhas a prática com o conhecimento. O entendimento espiritual, ele tem por fundamentação unir por parelhas o conhecimento através da sabedoria que ele deu da sua vontade e a prática. E isso só é possível através do entendimento espiritual que vem do próprio Deus. Esse é o termo que Paulo usa. Então ele está dizendo, nós temos a capacidade, através do Espírito de Deus, de entender a sua vontade e de aplicar a sua vontade, porque Ele nos chamou para isso. Então, todos aqueles que vivem verdadeiramente conhecendo a Deus, buscando a revelação da sua vontade, através da sabedoria, aplicando, estes sim, estão orando verdadeiramente. Esta é a verdadeira oração. Irmãos, está aí o poder da oração. O poder da oração nada mais é do que conhecer a Deus e aplicar a sua vontade. Irmãos, não existe um poder maior do que esse. Por quê? Porque nós sabemos que a vontade de Deus ela vai ser feita. E cabe a mim e a você ser voz dessa vontade. Veja, ser eco, não é? Porque o princípio da vontade vem dele. Nós só damos voz ao mundo. Nós só aplicamos no mundo. Nós só tornamos a clara aquilo que era obscuro. Essa é a nossa função. Essa é a função da oração. Conhecer a Deus e aplicar a sua vontade. Ele diz, lá no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha que interessante aí. A possibilidade de andar dignamente diante de Deus é através de conhecê-lo. Como assim? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem queira Deus pela própria vontade. Mas a Bíblia também diz que Jesus Cristo ele veio para nos justificar. E todo aquele que Cristo salvou, este pode se apresentar justo diante de Deus. Então veja, para que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, ser digno de andar diante de Deus, nós precisamos o quê? Conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a sua vontade. Nós precisamos aplicar a sua vontade. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que as pessoas que viviam de heresia na igreja de Colossos, elas não viviam dignamente diante de Deus. Tudo que eles faziam era para a sua própria destruição, pelas próprias concupiscências do seu coração. Aquilo nada mais era do que a busca pelo humano, a busca pelo coração enganoso, a busca pela própria vontade, não pela vontade de Deus. E quem não vive pela vontade de Deus, não vive dignamente diante de Deus. Não anda dignamente diante de Deus. Percebe, irmãos? O Evangelho de Cristo não é por palavras bonitas ou por intenções boas. Nós falamos isso aqui na quinta-feira. De boas intenções o inferno está cheio.
As intenções boas são aquelas que estão fundamentadas na vontade de Deus. Não existe nada bom se não vier do próprio Deus. E é o que ele está dizendo. Para você andar de maneira digna diante de Deus, você tem que viver de acordo com a vontade de Deus, que é conhecida através da oração, da busca, da intimidade. Isso é poder de Deus, irmãos. Isso sim é poder de Deus. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. E olha o que ele diz: agradando-lhe em tudo. Como agradar a Deus, irmãos? Uma pessoa perguntar para você: como agradar a Deus? Como um ser humano falho, pecador, com seu coração enganoso, pode agradar a Deus? O primeiro ponto é entender que é falho, pecador, que seu coração é enganoso, que necessita de um Salvador. Esse é o primeiro passo. Segundo, é buscar através da oração conhecer a este Deus que ele reconheceu como Salvador. Conhecendo a sua vontade. Vivendo em sabedoria e entendimento espiritual, aplicando esta vontade. Esta é a maneira de agradar a Deus em tudo. Nós só agradamos a Deus em tudo quando nós vivemos a sua vontade em tudo. Quando o ser humano coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, ele agrada a Deus? Não. Quando ele ora para pedir, ao invés de para buscar a Deus, ele agrada a Deus? Não. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é pecado você pedir algo. Que você chegar a Deus e falar assim: Senhor, ele diz, né? Lançai sobre mim desculpa, irmãos. Lançai sobre mim as vossas, esqueci agora. Tudo aquilo que te trazia cansaço, é isso. Todo o seu fardo. Tudo aquilo que te deixava deprimido. Porque ele cuida de nós. Esse é o termo. Aqui não, o problema não é falar com Deus, ou falar para ele o que está passando, ou o que está sentindo. O problema é as pessoas usarem da oração como um poder místico de determinação para fazer a sua vontade, que é totalmente ligada ao seu coração enganoso. Este é o problema. O problema é esse. O problema não é você pedir algo sincero, você expressar algo que talvez Deus possa fazer para você. O problema é as pessoas usarem da oração como um poder místico espiritual de determinação, de mudar a vontade de Deus, ou de convencer a Deus, ou de fazer Deus um garçom. Este é o ponto. Então, quando ele diz agradando a Deus em tudo, é você saber conhecer a Deus. É você reconhecer a sua vontade. É você se prostrar diante dele, mostrando que você necessita dele, que você necessita saber a sua vontade, que você necessita de capacitação para aplicar a sua vontade. Porque não adianta só conhecer, tem que aplicar. E para conhecer e aplicar depende de Deus. Este é o ponto. Sendo frutíferos, olha aí. Uma coisa liga a outra, né? Você conhece, reconhece a sua vontade. Através da sabedoria você põe em prática pelo entendimento espiritual. E pondo em prática pelo entendimento espiritual, você consegue andar dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo e sendo frutíferos. Perceba, a vida do cristão ela tem que ter frutos. E esse fruto é um fruto através da vontade de Deus. Bons frutos, boas obras, elas não são boas porque eu acho que é boa. Ela é boa porque vem de Deus. Porque elas são preparadas de antemão para que nós andássemos nela. Tudo, irmãos, vem de Deus. Sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Perceba, essa igreja ela tinha um propósito: ser frutífera, ter boas obras e crescer no conhecimento de Deus. E isso vem do que, irmãos? De conhecer a vontade de Deus. E como eu conheço a vontade de Deus? Ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação e orando incessantemente. Este é o ponto. Isto é poder de Deus, irmãos. Isto é o poder da oração. O poder de andar dignamente diante de Deus. O poder de agradá-lo em tudo. O poder de ser frutífero. O poder de conhecê-lo. E olha que interessante. Fortalecido, versículos 11, com todo o poder, segundo a sua gloriosa força. Aqui matou a charada. Tudo isso, ela deriva do fortalecimento da gloriosa força
de Deus, não é minha, não é sua. Então, até na oração, quando eu e você vai orar, isto só é capaz, o ser humano só é capaz de orar quando Deus assim o dá capacidade para orar. Porque, irmãos, como eu disse, ninguém quer Deus. Ninguém busca a Deus voluntariamente. Ninguém vai a Deus pelo seu próprio coração. Porque o coração quer o quê? O ruim, o pecaminoso, a facilidade, o místico, o ser humano como centro, a massagem no ego. É isso que o coração quer. É isso que a carne pede. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força. A força vem de Deus. E quando Ele nos capacita a orar, nós o conhecemos. E quando nós o conhecemos, nós conhecemos a sua vontade. E conhecendo a sua vontade, Ele nos dá sabedoria para aplicar essa sabedoria com o entendimento espiritual. Sendo assim, andando dignamente diante de Deus. Sendo assim, agradando-lhe em tudo. Sendo assim, sendo frutíferos em todas as boas obras. Glória a Deus por isso, irmãos. Este é o poder da oração. O poder que vem de Deus. O poder não está em mim. O poder não está em você. Crente não acredita em determinismo. Crente não acredita no acaso. Crente acredita no poder de Deus. E o poder de Deus é total. Ele é o detentor de todo o poder e toda a adoração. Ele tem o controle da história em suas mãos. É Ele que é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É Ele que fez o plano, é Ele que sustenta o plano, e é Ele que vai glorificar, finalizar esse plano. E glória a Deus por isso, né, irmãos? E Ele diz, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência, longanimidade, com alegria. Olha que interessante, irmãos. A oração nos dá paciência. Interessante que esse termo paciência aqui, irmãos, para nós entendermos aqui de maneira mais prática, esse termo paciência, ele vem do grego, e essa paciência aqui é aquela paciência para as situações. Em que sentido? É como se fosse perseverança. O termo aqui é perseverança no grego, que tem o mesmo significado da paciência. E aqui é mediante as situações. Veja bem, não existe maneira melhor de entendermos as situações, as adversidades, os problemas, as situações, do que orar. Deus nos dará persistência. Deus nos dará paciência. Porque, irmãos, é interessante. Na grande maioria das vezes, as pessoas, quando vão orar, elas vão orar porque algo está acontecendo. É muito difícil alguém orar para agradecer, irmãos, e aqui eu não estou generalizando. Muitas pessoas vêm se lembrar de Deus quando o problema está à porta. Quando a doença, quando a tribulação financeira, matrimonial está às portas. Mas Cristo, como eu disse, não é um garçom. E todo aquele que crê em Cristo, ele entende que a vontade de Deus é soberana. Que o que acontece na vida dele, lembra daquele texto lá em Romanos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com seus propósitos. Todo crente, ele sabe que o que acontece na sua vida coopera. E quando eu digo crente, irmãos, eu digo aquele que vive, aquele que pratica, aquele que conhece e entende a vontade de Deus. Porque, perceba, ele diz, em toda a paciência é perseverança. Cristo nunca prometeu nos tirar da tribulação, como o pastor acabou de dizer aqui. Mas muitas pessoas só vão a Cristo para pedir para tirar da tribulação, para tirar do problema. Só oram para pedir para sair, para ser livre, para se isentar, ao invés de pedir para suportar, ao invés de pedir para conhecer a vontade de Deus e aplicar. Vocês estão entendendo, irmãos? O problema é esse. As pessoas vivem pelas suas vontades e não pela vontade de Deus. A vontade dela é sair do problema, mas a vontade de Deus é que ela aprenda com o problema. A vontade dela é ser curada da doença, mas a vontade de Deus é moê-la, trazê-la através da doença. E aí? A vontade de Deus, irmãos, a vontade da pessoa é desfazer o matrimônio, mas Deus nunca quis que o matrimônio fosse desfeito. As pessoas têm orado por toda sorte de pedidos,
menos por conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. E a perseverança aqui, a paciência é você conhecer a vontade de Deus e perseverar. A igreja de Colosso estava sendo perseguida. A igreja de Colosso estava sendo combatida, estava tentando ser destruída de fora para dentro, de dentro para fora, por heresias e por judeus de fora, por heresias e por romanos que perseguiam a igreja. E Paulo diz: olha, eu estou orando para que vocês conheçam a vontade de Deus, para que vocês apliquem essa vontade de Deus, para que vocês deem frutos, para que vocês andem dignamente, para que vocês agradem a Deus em tudo, para que vocês sejam frutíferos em todas as boas obras, para que Deus lhe dê paciência, perseverança. Não vão sair, mas vão conseguir vencer. Não vão sair do meio, mas vão resistir no meio. Não vão sair para fora, mas vão resistir de dentro. É o que Jesus disse, o pastor trouxe aqui agora há pouco. Pai, Jesus orando em João capítulo 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas peço que os guarde do mal. A igreja está no mundo. A igreja, irmãos, está aqui para bater de frente com o mal, com a pecaminosidade, para confrontar o erro, para apontar o pecado, para divertir, para dar glória a Deus, para glorificar o nome de Deus, para pregar o evangelho. E isso vai trazer tribulação, mas orando, Deus nos dá perseverança. Orando, Deus nos dá paciência. Entenda, a vontade de Deus é soberana. Ela na tribulação ou não, ela na dificuldade ou não, ela na doença ou não, a vontade de Deus nunca se dissipará. Você pode orar? Pode. Você tem que orar. Você pode pedir? Pode. Mas você tem que pedir principalmente para conhecer a vontade de Deus. E entendendo essa vontade, você viver através dessa vontade. Ele diz, com toda paciência e longanimidade. Olha que interessante. Paciência no grego aqui é perseverança com a situação. Já a longanimidade é paciência com as pessoas. Olha que interessante, irmãos. É perseverança nas adversidades do mundo. Longanimidade é paciência com as pessoas. Perceba, a oração nos dá paciência com as pessoas. Ser longâmino, ser paciente. Perceba, a oração, como eu disse, ela não é só por aquele que você gosta. A oração não é só para aquele que você tem por perto. Não é só pelo filho, pelo pai, pelo amigo, pelo irmão, não. A oração é por todos. Jesus nos falou, nós temos que orar até pelas autoridades. Quer você goste ou não. Tem que orar por tudo. Por aquele que te persegue, por aquele que não ouviu a palavra, por aquele que está dizendo que é contra. Nós não conhecemos a vontade de Deus de maneira perfeita e plena. Nós não sabemos quem Deus escolheu de maneira perfeita e plena. Nós temos que orar para que a palavra de Deus alcance a todos, que a vontade de Deus abargue a todos. Todos nós sabemos que não vai alcançar, mas vai alcançar todos aquele que Ele quer. E essa é a nossa função. Então, quando nós oramos, nós temos perseverança para com as situações e temos paciência para com as pessoas. A oração nos dá, irmãos, paciência para lidar com as heresias, para lidar com os pecados, para lidar com as afrontas, para lidar com as perseguições pessoais. E essa paciência em que sentido? É de ser morno? É de ser frio? É de você ser bobo? Não, é de você agir através da vontade de Deus, pelo poder do Evangelho, através da palavra de Deus, com a verdade, pacientemente, longâmino. Então a oração traz até isso, irmãos, perseverança e paciência com as pessoas. Interessante que o finalzinho desse versículo nos diz uma coisa muito séria. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa está orando, e como eu disse, ela se ajoelha, ou se prostra, ou sobe um monte, ou não sei. Quando ela vai orar é porque o negócio está feio. A corda está no pescoço. E geralmente nesse estado ela está sem alegria. Nesse estado ela está triste. Nesse estado ela está desesperada. Nesse estado ela está com a corda no pescoço, como eu digo. Mas o texto é claro. As adversidades, as perseguições, o contexto natural, ela não pode influenciar a alegria do cristão.
Porque, veja bem, se você está triste pelas adversidades, a sua esperança não está em Deus. É sério falar. Até parece duro, mas a verdade é essa. Se a sua felicidade está linkada à situação natural, você não está em Cristo. Veja bem, você está dizendo, pastor, que o ser humano não pode ficar triste? Não é isso. Eu não estou dizendo de tristezas pontuais. Você sofreu um acidente, você se machucou, você está doente. Você vai ficar triste ali naquele primeiro momento, mas aquilo não vai se tornar seu modo de vida. Você não vai viver triste. Você não vai perder a vontade, a alegria, não. Você está ali, a situação naquele momento te deixou triste, mas não é o contexto da sua vida. Mas muitas pessoas vivem um contexto de tristeza, por perseguição, por falta de longanimidade, e isso é o quê? Falta de oração. Porque quando nós oramos, nós entendemos que a vontade de Deus ela prevalece, e de que Deus nos livra do meio da tribulação e nos livra no meio da tribulação. Ele pode tanto nos tirar, quanto nos dar capacidade para resistir. E este é o ponto. A vida do cristão, a oração, ela serve para nos dar alegria, nos dar esperança. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós cremos que a vontade dele é perfeita. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós cremos que a vontade dele é perfeita e soberana, não vai ser mudada. Logo, se ele escolheu aquilo, é porque aquilo é o melhor. E eu sou alegre com isso. Então veja, longanimidade, paciência, perseverança e alegria. Tudo isso traz oração. Irmãos, quão poderosa é a oração, está vendo? Mas é um poder místico? É um poder sobrenatural de você sair determinando e fazendo as coisas? Não. É um poder do Evangelho através do conhecimento de Deus. Através da estrutura. Percebe, irmãos? Como eu disse, não é uma racionalidade natural, mas é algo racional de qualquer maneira. Porque você não vive por emoções. Você vive pelo concreto. Vontade de Deus gera fruto. Fruto gera boas obras, né? Que é a mesma coisa. Você faz a vontade de Deus através do entendimento espiritual. Você anda dignamente. Você agrada a Deus. Você gera frutos. Você tem paciência. Você persevera e você é alegre. Este é o poder da oração. E ele diz, para nós finalizarmos, no versículo 12, que é o principal, dando graças a Deus. Irmãos, a oração, se não é o meio, é o principal meio de agradecer. As pessoas esquecem disso. Como eu disse, muitos só vão à oração quando está com a corda no pescoço. Mas o agradecimento é pouco. Mas o ser grato pelo dia é pouco. Ser grato por estar respirando é pouco. Ser grato pela saúde, pela família, é pouco. Irmãos, nenhuma situação é tão feia que não possa ficar pior. Lembre-se disso. Talvez as pessoas achem que estão passando por problemas, mas não conhecem o outro que está com mais problemas ainda. Se nós conhecêssemos o profundo do ser humano, e quando eu digo isso, eu digo, se nós entendêssemos o quão o ser humano estava condenado, perdido, desviado, incapaz, indo rumo ao inferno, ele agradeceria a Deus todos os dias. Essa é a principal causa de você agradecer a Deus, é de você reconhecê-lo, é de você ter sido alcançado, é de você conhecer a sua vontade, é de você ter sido capacitado a aplicar a sua vontade. Veja bem, irmãos, nem todos foram alcançados, nem todos serão alcançados. Se eu e você está aqui, ouvindo a palavra e crendo na palavra, vivendo a palavra, esse é o principal motivo de você agradecer. Porque veja, o ser humano em sua situação natural, ele está indo para o inferno desenfreadamente. E se você está aqui crendo em Deus, agradeça pela sua misericórdia e pela sua graça. Paulo diz, e dando graças ao Pai, olha o que ele diz, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos
na luz. Ele está dizendo, Colossenses, veja bem, Epáfras me disse tudo aqui. A bagaceira aí está feia. A heresia não é brincadeira. Uns dizem que Cristo não é verdadeiro, outros dizem que Cristo é só espírito, outros dizem que Cristo não é suficiente, outros dizem que Cristo mais circuncisão salva. Mas veja, eu não cesso em orar para que Deus lhes dê o pleno conhecimento da sua vontade. Eu não cesso de orar para que Deus revele através da sabedoria e entendimento espiritual a sua vontade. E que vocês, aplicando essa vontade, andem dignamente diante de Deus. Agradem a Deus. Deem frutos de boas obras, crescendo no conhecimento de Deus. Colossos, lembre-se, tudo isso vem da força do poder da gloriosa vontade de Deus. Colossos, lembre-se, isso gera paciência, perseverança. Colossos, lembre-se, isso gera longanimidade. Colossos, lembre-se, isso traz alegria. Mas a principal é dar graças a Deus, Colossos. Dar graças a Deus porque estes que estão vivendo aí não andam dignamente. Dê graças a Deus porque esses que estão dizendo isso não agradam a Deus, não dão frutos, e vocês estão sendo feitos participantes da luz dos santos. Olha que lindo, irmãos. O poder da oração. Quão interessante, quão perfeito seria se todos entendessem que o poder da oração principal é você agradecer porque Deus te fez participante da luz dos santos. É ser perseverante, é ser paciente, longânimo, é ser alegre, é andar dignamente, é dar frutos de boas obras e principalmente conhecer a vontade de Deus. Na oração, quando Cristo ensina, a gente já está finalizando aqui, quando os discípulos perguntam para o Senhor, mas então como é que a gente pode orar? Mateus capítulo 6. Ele diz assim: ore para o Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante, irmãos. Primeiro, ele reconhece quem é o Pai. Dar glórias a Deus, porque o nome dele é santo. Pede que seja participante do reino. Olha, venha a nós ao teu reino. É o que Paulo está dizendo aqui. E depois fala o quê? Seja feita a tua vontade. Esse é o princípio da oração, irmãos. Reconhecer quem é Deus. Desejar ser participante do reino. E pedir para nós entendermos que a vontade de Deus é soberana e perfeita. Na terra e no céu. Irmãos, não existe poder de oração maior do que esse. Conhecer a Deus, praticar a vontade de Deus, gerar frutos de boas obras, ser dignos diante de Deus, agradá-lo, ser frutífero, dando graças com alegria, paciência e perseverança. Porque nós somos participantes do reino dele. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que esse entendimento fique certo em nossas mentes. Que nós não venhamos usar a oração como o mundo tem usado. Que o poder da oração venha ser em conhecer verdadeiramente a Deus. Que não venha ser de barganha, que não venha ser de troca, que não venha ser de altruísmo ou egocentrismo, mas que venha ser da verdadeira sabedoria de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço a oportunidade. Grupo de louvor, oportunidade. Amém? Amém. Vamos louvar então a Deus.
é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos, glória a Deus. Que o Senhor venha acalmar o nosso coração, não é isso, irmão? Que louvor maravilhoso. E nós, como cristãos, precisamos acalmar o coração, irmãos. O pastor hoje, ele trouxe a palavra na carta de Paulo aos Colossenses, mas anteriormente ele trouxe a carta no livro dos Filipenses, que fala justamente sobre isso, no capítulo 4. Fala que todas as nossas súplicas, as nossas vontades, nossos sonhos, nossos desejos, devem ser sim apresentados diante de Deus. Nós devemos apresentar. Nós devemos, em oração, falar com Deus o que nós queremos. Se nós queremos um bom emprego, enfim, nós devemos ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus e falar com Ele. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos buscar levar esse conhecimento da nossa vontade a Deus em oração e súplicas, ou seja, conversando com Deus com humildade, nos submetendo à sua vontade. E aqui no verso 6 e 7 vai dizer que o Deus, aqui vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, Ele está além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Ele sabe que realmente é ou não é melhor para a gente. Aqui diz que Ele vai guardar o nosso coração, a nossa mente, ou seja, Ele vai nos trazer paz, independente do resultado. E essa paz está em Jesus, que é o juiz, Ele que detém a última palavra, Ele que é o Rei dos Reis, Ele que venceu todo o principado e potestade. Então, irmãos, nós devemos sim
em oração, com humildade, com súplicas, apresentar as nossas petições, as nossas súplicas a Deus. E lá em Jeremias, que eu trouxe, 29:11, vai dizer que Ele é que conhece o que é melhor para nós. Porque Ele que tem uns pensamentos bons para a gente, não coisa ruim. Se nesse inteirinho, irmão, entre nós estarmos conversando com Deus, Ele entende, Ele vê que o que nós estamos pedindo não vai nos fazer bem, Ele não vai permitir que aconteça. Porque nós pedimos, mas pedimos mal. Porque o pastor trouxe com muita propriedade esse ensino. Porque muitas das vezes nós estamos acometidos de alguma doença. Nós estamos privados de alguma coisa. E nós queremos com toda a força. E Deus diz não. Porque aquilo não vai nos fazer bem. No âmbito espiritual e aqui também. Então, lá em Filipenses 4 diz, não sejamos ansiosos por coisa nenhuma. Apresentemos ao Senhor nossas petições e seja feito a tua vontade. Amém? E o Senhor venha trazer paz para o nosso coração e refrigério. Aí nós entendemos que a palavra de Deus diz que o pouco com Deus é muito e o muito com Deus é bênção dele. Tudo é bênção. Isso que Jó entendeu. Se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço aos irmãos que estão conosco presencialmente, aos irmãos que estão nos ouvindo através das redes sociais, que o Senhor os abençoe, que possamos, irmãos, praticar a palavra do Senhor. Essa é o verdadeiro significado do cristianismo, é ser pequenos cristãos, é viver o que Cristo viveu, é levar na íntegra os ensinamentos do Senhor. Que o Senhor os abençoe. Irmãos, estamos aqui todos os domingos, 18 horas, com a palavra do Senhor, uma palavra extraída da Bíblia, como o Senhor assim determinou, né? Não com o nosso entendimento, não com o nosso achismo, mas uma palavra expositiva, tentando trazer com conhecimento que o Senhor deixou na Bíblia, tudo aquilo que vem nos enaltecer o Senhor e mostrar que nós não somos nada, nem podemos nada sem Deus, sem Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aos irmãos que estão conosco, eu agradeço. Irmãos, todas as quintas-feiras, continua o estudo com o pastor Rafael, no Evangelho segundo Mateus. Então, lá em João 17 vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, irmão, é isso que nós temos que praticar. É conhecer a Deus através dos estudos, da oração, da ministração e da busca individual de cada um. Amém? Eu agradeço aos irmãos. Irmãos, vamos nos colocar de pé para que nós possamos agradecer ao Senhor por mais uma semana que se inicia, por este estudo, por este ensino. Pai Santo e Eterno Deus, bendito seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos o entendimento da tua palavra, a qual tem nos abrido os olhos, tem nos abrido o entendimento, Senhor Deus, para que possamos viver segundo a tua vontade, não a nossa vontade, que possamos sim, Pai, entrar, Senhor Deus, no reino, através da oração, da súplica, Senhor Deus, mas entender, Pai, que tudo é conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, não para a nossa glória, Pai, que o nosso coração descanse em paz, na decisão que o Senhor se determinar, porque nós aceitamos a tua palavra como fiel e verdadeira, Senhor Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estejam toda uma boa semana em nome de Jesus. Está terminado o culto.